O FII em Foco de hoje é o CPSH11. Se eu não me engano, esse foi o primeiro fundo imobiliário de shopping a desdobrar para a base 10. Essa estratégia é bem usada pelos gestores para poder atrair mais cotistas e, consequentemente, pelo menos em tese, melhorar a liquidez do fundo. A liquidez ela é muito importante. Às vezes você pensa, mas eu invisto pouco, eu invisto 100, 200, 250 reais por mês num fundo imobiliário, então não tenho essa necessidade de liquidez tão grande em fundos imobiliários. Mas eu vou te mostrar um documento, um informe mensal, que é o informe mensal do Capitânia Shopping. Se você vir justamente aqui, ó, na informação do número de cotistas, e você vai olhar isso aqui, ó, Fundo de Investimento Imobiliário, 25. Outros fundos de investimento, 24, ou seja, 25 fundos imobiliários investem nesse fundo imobiliário e mais 24 fundos de investimento investem no CPSH11. Se você investe 100, 200, 300 reais no shopping, esse pessoal não. Esse pessoal, muito pelo contrário, investe milhões, bilhões em fundos imobiliários. Se esses gestores decidem que eles querem comprar um fundo imobiliário, eles podem jogar o preço lá para cima, se esse fundo não tiver liquidez. E o contrário também acontece, porque se eles tiverem um interesse, a necessidade de vender esses ativos, essas cotas, eles vão jogar o preço lá para baixo. E aí, dependendo da sua estratégia, pode ser que você seja também prejudicado. Vamos falar um pouco sobre o relatório gerencial. Esse fundo, ele teve início em 2023, mais especificamente em fevereiro, mas ele não era o Capitânia Shoppings. Ele surgiu como Shoppings AAA. Ele só investia em shoppings de alto padrão. Na época ele tinha o Iguatemi Fortaleza, tinha o Cidade Jardim, tinha só shopping de alto padrão mesmo, e por alguma razão eles mudaram o regulamento do fundo, mudaram também o nome, e agora eles têm um leque de opções de investimento maior. Não quer dizer que os fundos que ele tem hoje em dia sejam ruins, muito pelo contrário, são shoppings muito bons, mas eles já não são aquele fundo imobiliário voltado para shoppings de alto padrão. Como o nome já diz, né, o gestor desse fundo é a Capitânia. Eles cobram uma taxa de administração de 0,92%. Como eles cobram uma taxa de performance de 10% do que exceder o IPCA mais 6, eu preferiria que fosse uma taxa mais baixa, ou então uma taxa um pouquinho mais alta, mas sem taxa de performance. Mas isso é uma opinião minha, eu não gosto de taxa de performance. Atualmente eles têm 15.019 cotistas. O patrimônio líquido desse fundo é de 930 milhões de reais. Ele é um fundo bem grande. E o valor patrimonial por cota dele, ou seja, o valor justo do CPSH11 é R$ 11,67. Ele está bem descontado na bolsa. Se a gente olhar hoje, o CPSH está sendo negociado a R$ 9,02. Aqui alguns comentários do gestor, né? Eles falam sobre a resiliência e a qualidade do shopping, que eles são ativos muito sólidos, eles têm ativos muito antigos em portfólio e ainda assim esses fundos conseguem agregar, esses shoppings, aliás, eles conseguem agregar valor ao fundo. E aí eles trazem alguns destaques dos shoppings e como eles performaram, mas eu vou falar mais disso lá no portfólio. E aqui algo que eu separei para falar sobre essa transação que o fundo fez. O consórcio responsável pela exploração do direito real de uso dos shoppings Metrô Tatuapé e Boulevard firmou um acordo com o metrô de São Paulo para estender a concessão desses ativos por mais 50 anos, e agora eles poderão ser operados até 2097. Sobre contratos de concessão, o que é o contrato de concessão? Quer dizer que o fundo ele não comprou o imóvel, ele não é o dono do imóvel, mas ele tem o direito de administrar esse imóvel e, claro, auferir todo o lucro que esse imóvel consegue gerar. O que é importante saber, o que é importante considerar em um contrato de concessão? No final do período, essa operação ela não é uma transação convencional, como, por exemplo, o outro fundo imobiliário. Ele compra um imóvel, daqui a 5, 10, 15 anos, se ele quiser, ele vende esse imóvel com
o lucro. Ele tem o principal de volta, aquilo que ele investiu, e ele ainda tem um lucro, um valor a mais. No contrato de concessão, isso não acontece. Quando chega o término do período, né, no caso, quase 70 anos, o fundo não vai reaver esse principal, ele não vai ter de volta isso que ele investiu. Porém, se você levar em consideração que vão ser quase 70 anos recebendo lucro, então nos primeiros anos você recebe aquilo que você investiu e o resto é só lucro, né? Então acaba que compensa bastante. E aqui o cap rate. O cap rate, ele é o retorno que o fundo imobiliário tem sobre aquele investimento que ele fez. Então, aqui, por exemplo, se você voltar lá no primeiro relatório gerencial do CPSH, você vai ver que o gestor fala sobre o momento de mercado. Eles adquiriram esses shoppings por valores muito abaixo do valor patrimonial. Era uma oportunidade que tinha na época devido à situação econômica, devido à situação macroeconômica do país naquele momento. E hoje em dia eles têm aqui cap rates altíssimos de 4,6 em excelentes ativos, 11,7. O menorzinho aqui, ó, é 7,1. Os outros basicamente todos acima de 8%. Então são cap rates muito bons, são retornos muito bons, retorno sobre o investimento. Aqui é a liquidez do fundo, né? Eu falei da importância da liquidez. Esse fundo ele tem uma média diária de 2 milhões de reais. É muito bom. O número de cotistas veio aumentando aí com o tempo. Esse fundo ele era para investidor qualificado, então são aqueles investidores que ou têm alguma certificação, né, um CNPI, os analistas, ou alguém que tenha mais de 1 milhão investido. E aí lá para janeiro de 2024 ele começou a abrir para investidor geral, e aí de lá para cá, né, só aumentando o número de cotistas. Aqui o resultado do fundo, vamos falar um pouquinho sobre a DRE. Alguns pontos aqui. O primeiro, a oscilação nos valores de receita, né? A gente vê que todo mês tem um valor diferente, são 4,7, 5,3, 7,7 e aí vai. E aí 2 valores destoam bastante. Esse aqui, de 20 milhões, ele destoa muito da média. A gente sabe que o shopping, ele tem sazonalidade. O que é isso? Cada período, principalmente nos períodos que tem datas comemorativas, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, a receita aumenta muito, porque as pessoas são atraídas aos shoppings para comprar presente e ali mesmo elas ficam. E aí tem um fluxo de pessoas, fluxo de estacionamento, praça de alimentação, então a receita vai lá para cima. Porém, essa receita aqui, ela destoa muito e eu fui buscar o que era. Eu olhei 2 relatórios anteriores a essa data e 2 depois dessa data. Não encontrei nada. O que eu encontrei foi o gestor falando que eles fizeram uma emissão e aí eles pegaram o dinheiro que tinha em caixa e aumentaram a posição através de cotas de fundos imobiliários. Ou seja, FIIs estratégico. FII estratégico, para mim, é aquele fundo imobiliário que você não vai vender, porque você, através dele, tem participação em um outro fundo imobiliário, um imóvel que aquele outro fundo tem. Então, ele tem os shoppings dele mesmo e a participação indireta através de outros fundos imobiliários. Só que isso só explica, tá até aqui, ó. Aqui, ó, foi no de janeiro de 2025, esse movimento, ele só explica isso aqui, essa diferença de preço. No mês, ele tinha 361 de resultado financeiro, aquilo que rendeu lá, que não era dos imóveis, e no outro mês veio 32 mil. E aí seguiu mais ou menos aqui nessa linha, mas não explica o porquê desse aumento aqui, já que nos outros meses voltou tudo ao normal. Então, assim, eu não sei. Se você souber, pode me falar aí, me fala onde eu devo pesquisar e o que eu devo pesquisar, que eu com certeza vou atrás dessa informação. Já essa receita aqui de 12 milhões, eu também fui atrás. E lá no relatório, o gestor fala que isso aqui realmente foi a questão da sazonalidade. Esse valor de janeiro, ele é afetado por receitas que entram no fundo em dezembro e em 2024, que entram no shopping, né, no caso. E aí no fundo tem esse atraso de 1 ou 2 meses. Depois tem resultados de FIIs, e aí podem ser vendas de FIIs mais táticos mesmo, aquilo que o fundo compra não para ter uma posição, uma participação indireta no shopping, mas para vender mesmo, realizar um ganho de capital, e aí podem ter valores negativos, né? Porque pode ser uma venda com prejuízo.
Resultado de CRI o fundo não tem, resultado financeiro é aquilo que fica em caixa rendendo, todo fundo imobiliário tem um pouco de dinheiro em caixa. As despesas desse fundo, elas são até baixas, né? Eu considero baixa. Eu fiz aqui as contas. Se a gente dividir as despesas operacionais pelas receitas imobiliárias, só aquilo que o fundo recebe dos shoppings e dos fundos estratégicos, tá? Não a receita total. As despesas são equivalentes a 9,8% das receitas imobiliárias. É baixo, tá? Na minha visão, é baixo. Agora, se dividir a despesa pela receita total, fica basicamente a mesma coisa. Agora, em fevereiro, foi um resultado de 9,9 centavos. As despesas foram menos de 1 centavo, 0,09. As despesas foram menos de 1 centavo, e aí o resultado total foi 9 centavos por cota, e eles distribuíram 10 e ainda tem um caixa aí de 6 centavos. Aproveitando já que eu estou aqui, eu vou falar um pouco sobre o preço teto e também a alavancagem. Eu peguei o relatório de dezembro, e aí eu peguei o resultado acumulado de todo o ano. Para fazer o preço teto, eu preciso primeiro saber qual é o rendimento recorrente desse fundo. E sendo bem conservadora, eu excluí a receita com fundos imobiliários, não os FIIs estratégicos, só os outros fundos imobiliários. CRIs também e receita financeira. Eu sei que eles sempre têm receita financeira, mas eu decidi ser muito, muito conservadora e coloquei só receita imobiliária. Durante todo o ano, ele conseguiu auferir uma renda de R$ 1,05. As despesas, também acumuladas durante o ano, foram de 9 centavos por cota. E aqui eu considerei despesa total, até porque o fundo não separa aqui, além da taxa de performance, não separa as despesas operacionais, administrativas e outras despesas. 1,05 menos 9 centavos igual a um resultado no ano de 96 centavos por cota, que dividindo aí por 12 vai dar 8 centavos por cota. Eu coloquei aqueles valores aqui na minha tabela de preço teto, e aí existem algumas formas para a gente usar para calcular esse preço. Vai muito da pessoa. Eu vou mostrar primeiro aqui, a gente pode ir lá no Tesouro Direto e escolher um título, por exemplo, IPCA 2029, não é muito longo, e ele está pagando IPCA mais 7,71. Como o fundo de tijolo ele já corrigiu o aluguel dos inquilinos pelo IPCA, então a gente coloca somente a taxa aqui do título público, que é o risco mínimo que a gente pode correr no investimento. Então, se a gente colocar aqui somente o 7,1, o preço teto do CPSH para ganhar 7,1% ao ano seria R$ 13,52. Mas ninguém em sã consciência vai investir em um ativo de renda variável para ganhar o mesmo tanto que o ativo livre de risco paga, né? Então, a gente tem que colocar um prêmio. O prêmio vai muito de investidor para investidor. Você pode considerar, o fundo tem uma alavancagem, então eu quero 1% a mais. E aí você pode pagar 11,85. 1% é muito pouco, eu quero um spread de 2% do risco mínimo. 10,55. Mas esse fundo é da Capitânia, não gosto da Capitânia, eu quero 2,5% a mais. Você pode pagar até R$10. E aí você pode brincar aqui com muitas variáveis, 3%, 4%, e aí 4% ele já não consegue pagar, que seria ganhar 11,10%. Mas lembrando que eu estou considerando o rendimento recorrente, né? O fundo ele tem a capacidade de gerar renda extra. Então, aqui, considerando o preço que eu coloquei de rendimento, o máximo que poderia pagar para ganhar 10,6% ao ano seria R$ 9,06. Eu não faço assim. Como eu faço? Eu tenho uma meta que é ganhar 0,8% ao mês, que daria anualmente 9,6%. Assim, eu já consigo ganhar a inflação, eu coloco 0 aqui. Se eu quisesse ganhar o mínimo que eu espero de um fundo imobiliário de tijolo, eu poderia pagar nesse fundo imobiliário até R$10 por cota. Se eu decidir colocar, por exemplo, o fundo tem alavancagem, então eu vou colocar aqui 1% a mais. Eu ainda posso pagar até R$ 9,06 por cota. E hoje ele está sendo negociado a R$ 9,00. Se eu quisesse colocar já um risco de 2%, aí eu já não conseguiria comprar nos valores atuais, teria que esperar. Mas enfim, tem gente que também faz através do fluxo de caixa. O preço teto, na minha opinião, ele é muito de cada investidor, porque é você quem sabe o risco que você aceita correr, né? E agora, vamos falar um pouco também da alavancagem desse fundo imobiliário.
Eu tenho aqui o anexo, o informe mensal, e aí eu gosto de olhar aqui o que o fundo tem em passivos e gosto também de olhar o que ele tem em ativos. Então, ele tem obrigação por aquisição de imóveis 112,6 milhões, tem obrigação por securitização aqui que está um valor negativo, não sei porquê, e tem outros valores a pagar de R$1 milhão. Isso é o que eu considero passivo, tá? Eu não considero isso aqui, por exemplo, não considero ativo, dividendo também não considero ativo, nada das outras coisas. Adiantamento por aluguel, não considero. Agora, os ativos, por exemplo, disponibilidade, eu considero só o que está aqui, nessa linha de disponibilidades, que está em caixa e em títulos públicos e privados. Se o fundo tiver CRI, e se ele deixar bem claro que esses CRIs estão aí como caixas, que eles aplicaram em caixas somente para ter uma rentabilidade maior, então eu considero. Cotas de fundos imobiliários, esse fundo ele tem, mas eu não sei quanto está em fundo estratégico, quanto está em fundos táticos, tem os informes trimestrais e anuais, mas eles são muito atrasados, então a gente vai pegar a informação, fica sem saber o que está acontecendo no fundo. Mas como eu sei que ele tem posições estratégicas, então não vou considerar as cotas de fundos imobiliários como disponibilidade. Agora, os valores a receber, tirando o valor de aluguel, que eu não considero disponibilidade, eu considero o valores a receber outros valores e valores por venda. Eu peguei todos esses dados e coloquei aqui na minha planilha. Peguei aqui o ativo, patrimônio líquido, disponibilidades e passivos. E aí, eu fiz aqui o índice de alavancagem. Então, o índice de alavancagem bruta é de 10,89%, que é basicamente dividir o passivo pelo ativo. Agora também tem o índice de alavancagem líquido, que é você pegar o passivo, subtrair as disponibilidades, que aí no caso seria valor a receber, valor por venda, receber por venda, e o que está em caixa. Então, o fundo tem um índice de alavancagem líquida de 10,70%. Eu não considero muito alta, porém, o fundo não tem muita liquidez, porque ele tem 1 milhão e pouco, 1,8 milhões em caixa, que dá para fazer, que é liquidez rápida, assim, dá para transformar em dinheiro fácil, à medida que ele tem 113,7 milhões de passivo. Então, a gente teria que ter uma explicação melhor do que vai acontecer, o que eles vão fazer para pagar essa dívida. Se vai ser uma emissão, se vai ser uma venda, se eles vão se desfazer de alguma posição daqueles fundos imobiliários, mas a gente não tem essa informação. Porém, a gente também tem o índice de solvência. No CPSH, esse índice é de 9,1. Isso quer dizer que para cada R$1 de dívida, o fundo tem R$9 de ativo. Ou seja, se ele precisar liquidar tudo, ele ainda vai ter muito lucro, porque o passivo dele não é tão alto. Então, na minha opinião, é tranquilo, mas eles têm que explicar melhor como eles vão pagar essa dívida, até porque quando a gente olha o portfólio do fundo, dá para ver que boa parte dessas dívidas vai vencer agora no primeiro semestre de 2025. Ou talvez seja só a minha análise, a minha leitura, talvez eu não tenha encontrado essas informações, tá? Voltando aqui, agora vamos falar do portfólio mesmo. Esse fundo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ativos. Eles têm participações, então eles não são majoritários em nenhum desses shoppings, o que é importante no fundo de shopping, mas eles têm em alguns shoppings participações até relevantes, 18%, 20,6%, 15%, e tem uma diversificação também por administradora, isso aí, JCC, Iguatemi, JHSF, Allos, AD Shopping. Se a gente for olhar a concentração por ABL, a gente tem aqui o maior, que é o Iguatemi Fortaleza. É um excelente shopping, um dos maiores do Brasil, mas em questão de NOI, ou seja, de lucro líquido, o fundo tem mais concentração aqui no Shopping Cidade Jardim. A gente pode até ver que a participação dele no Cidade Jardim nem é a maior, né? Ele tem 9,9% do Cidade Jardim, mas isso se deve muito que é um shopping de alto padrão, então tudo que você compra nesse shopping é caro. Logo, o lucro líquido também é alto. Tem diversificação geográfica e aqui a performance dos shoppings. Então vamos lá, o fundo tem 95,5% de ocupação, acima de 90 já é bom, 95 então é excelente. O NOI por metro quadrado desse fundo é de R$2.000, muito bom também. O NOI de 1.200 já é bom, acima de 1.200, 1.500
é muito bom. E chegou a 2.000, qualquer um que chegar é excelente. E os shoppings desse portfólio, eles são excelentes. Tem alguns com mais de 3.000 por metro quadrado. Tem alguns destaques negativos aqui, por exemplo, esse Praia de Belas e o Design Leblon tem uma taxa de ocupação baixa, né? Olha aqui, nem 80% e 87,9%. E as vendas também tiveram performance negativa. Não quer dizer que o fundo não tenha conseguido vender nada, tá? Só quer dizer que em relação ao mesmo mês do ano anterior, teve uma variação negativa, mas as vendas foram positivas. Tanto que a gente vê aqui, ó, venda por metro quadrado, 19.000. Olha aqui no Leblon, venda por metro quadrado, 31.000. E o NOI super positivo, olha aqui, 1.900. Então, realmente, eu gosto do portfólio do CPSH. Aqui eu nem vou falar porque é do mês de dezembro, mas ó, dá pra gente ver aqui que o fundo só não teve crescimento no ano de 2021, a gente já sabe por quê, mas também só durou 5 meses, ele já conseguiu se reerguer aqui no ano de 2021 e já começou a ter somente resultado positivo. O mesmo aconteceu aqui no NOI também, foram 7 meses negativos, mas logo começou a subir também. Aqui mais propriamente os shoppings, né? O Cidade Jardim, que é um shopping super conceituado, né? Olha o NOI por metro quadrado, R$ 3.700. Realmente é um shopping. Eu acho muito bonito, mas eu não passaria nem na porta, né? Eu acho que até os vendedores desse shopping são ricos. O Iguatemi Fortaleza, com um NOI de 1.800 por metro quadrado. Aqui ainda tem uma parcelinha a vencer agora, em 2025, já no primeiro semestre, também é bonitão. Tem o Iguatemi de Alphaville, NOI de 1.900, e esse tem aqui no ano de 2025, 42,4 milhões de reais para vencer, né? Tem também o Catarina Fashion Outlet, eu li maravilhas desse shopping, muita gente falando super bem. NOI de 2,7 por metro quadrado, ainda tem uma parcela a vencer. Praia de Belas, que é aquele que não estava performando tão bem, NOI de 1.300 por metro quadrado. O metrô Tatuapé, que é aquele do contrato de concessão, esse tem um NOI muito bom. Shopping Boulevard Tatuapé, NOI de 1.200. E o Outlet Novo Hamburgo com um NOI, acho que é o mais baixo, né? 1.118. E esse também tem parcelas ainda a vencer. E aí o Parque Dom Pedro, que é o que o fundo tem tem uma participação indireta, que é através de outro fundo imobiliário, se eu não me engano é um fundo imobiliário da Rede. E aí tem um NOI por metro quadrado de 1.600. E aqui por último o Leblon, Design Leblon. Bom, já concluindo o meu vídeo, é um fundo que eu acho bem interessante, eu gosto muito do portfólio, começou como um AAA, depois abriu mais o leque para investir, mas continuou investindo em shoppings muito bons. Eu não conheço pessoalmente, mas eu adoraria conhecer e pelo NOI, pelos indicadores, me parecem muito bons. Muita gente tem ressalvas com esse fundo por causa da gestora, né? Mas aí vai de cada um sabe o que quer para sua carteira. Eles têm outro fundo de shopping também, o AJFI, que eu já falei aqui no canal. Entre os dois, eu prefiro esse aqui, tanto em nível de portfólio, quanto em resultado, quanto, sabe, tudo. Tudo nele é mais interessante que o AJFI. E é um fundo que eu colocaria na minha carteira sem nenhum problema. Acho ele bem interessante, mas eu gostaria de saber de você qual é a sua opinião. Você é cotista desse fundo? Acha interessante? Gosta do portfólio? Me fala nos comentários e aproveita também para curtir esse vídeo e se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo vídeo.